TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quarta-feira, dia 29 de outubro, e você vai ver a seguir. Forças de segurança do estado do Rio de Janeiro realizam a operação Contenção nos complexos do Alemão e da Penha. O Estado do Rio comanda a maior operação de segurança em 15 anos e reforça combate ao narcoterrorismo. Reforço de policiamento é mantido após a Operação Contenção. Homem é preso por tráfico de drogas na região do Bingen, em Petrópolis. Polícia Militar apreende adolescente e grande quantidade de drogas durante a operação no bairro Samambaia, em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A Operação Contenção foi deflagrada nesta terça-feira por diferentes forças de segurança do estado do Rio de Janeiro. Essa ação do governo do estado já havia resultado até ontem na apreensão de mais de 100 fuzis, cerca de 100 fuzis, e em mais de 50 prisões. A ação visa capturar lideranças criminosas no Rio de Janeiro e também de outros estados, além de combater a expansão territorial de uma facção criminosa. O governo do estado do Rio de Janeiro deu início à Operação Contenção, uma ação conjunta das forças estaduais de segurança nos complexos do Alemão e da Penha na manhã desta terça-feira. A operação, que também conta com promotores do Ministério Público Estadual, foi deflagrada a partir de mais de um ano de investigação e mandados de busca e apreensão e de prisão obtidos pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes. A gente está indo no QG do Comando Vermelho. O QG da facção que está causando um verdadeiro terror aqui no estado do Rio de Janeiro, principalmente aqui na capital região metropolitana. A ação visa capturar lideranças criminosas do Rio de Janeiro e de outros estados e também combater a expansão territorial de uma facção criminosa nos dois complexos, que abrigam 26 comunidades. Então é um trabalho importantíssimo, integrado com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, Ministério Público. Todos aqui estão orientados do que devem fazer e a gente espera muito dos senhores. É um momento histórico para nós. Participaram da Operação Contenção policiais militares do Comando de Operações Especiais e das unidades operacionais da Polícia Militar da capital e região metropolitana. A Polícia Civil mobilizou agentes de todas as delegacias especializadas, distritais do CORE, do Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro e também da Subsecretaria de Inteligência. Ao longo do dia estão sendo cumpridos os mandados de prisão e de busca e apreensão obtidos na Justiça após investigação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, que já resultaram em ao menos 56 prisões e na morte de pelo menos 18 pessoas. Na ação foram mobilizados 2.500 policiais civis e militares, além de aparatos tecnológicos como drones e também helicópteros, 32 blindados terrestres e 12 veículos de demolição do Núcleo de Apoio às Operações Especiais da Polícia Militar, além de ambulâncias do Grupamento de Salvamento e Resgate. Claro que essa reportagem foi produzida pela nossa equipe ontem, ainda durante a realização dessa Operação Contenção.
E hoje, na quarta-feira, nessa manhã, cerca de 60 corpos foram localizados e retirados de uma área de mata do Complexo da Penha por moradores, e após a operação contenção que foi realizada pelas forças de segurança do estado. Os corpos foram reunidos na Praça São Lucas, no centro da comunidade, e de acordo com os moradores, eles não fazem parte da contagem oficial de ontem, que dizia que havia 64 mortos, entre 60 suspeitos e 4 policiais. A pedido dos familiares, os corpos foram expostos para registro da imprensa e essas imagens já circulam. Eles depois foram cobertos com lençóis. Na manhã desta quarta-feira, gente, por volta das 11 horas da manhã, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro atualizou o número de mortos para 132 durante essa mega operação. A Defensoria informou ainda nesta quarta-feira que desde as primeiras horas desse dia segue acompanhando os desdobramentos dessa operação com a presença de defensores públicos e também toda a equipe no Complexo da Penha e também no IML. Então, claro, a gente vem trazendo atualizações sobre essa mega operação enquanto os números vão sendo apurados. Você acompanha tudo nas nossas redes sociais e também no nosso site em correiopetropolitano.com.br. Mas ainda falando sobre esse assunto, a terça-feira foi marcada por uma mega operação das Forças de Segurança do Estado do Rio, o que levou a cidade a entrar em estágio 2 de atenção. Essa operação contenção ocupou as comunidades da Penha e do Alemão. E a ação, segundo o governo, é a maior integração entre polícia civil e militar em mais de uma década. Deflagrada após 1 ano de investigações e 2 meses de planejamento, a Operação Contenção cumpre centenas de mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pela Justiça. A ação segue as determinações do Supremo Tribunal Federal, com uso de câmeras corporais e apoio de ambulâncias na região. Durante a entrevista coletiva no Centro Integrado de Comando e Controle, o governador Cláudio Castro afirmou que o Estado está preparado para enfrentar o que chamou de narcoterrorismo. O aparato tecnológico mobilizado impressiona, com 2 helicópteros, 32 blindados, drones e veículos de demolição de apoio tático da Polícia Militar. Além das equipes da CORE, participaram também batalhões da capital e da região metropolitana. O governador informou que o investimento em segurança ultrapassa 16 bilhões de reais pelo 3º ano consecutivo, o maior volume em mais de uma década. Enquanto isso, a cidade do Rio entrou em estágio 2 de atenção por causa das interdições provocadas pelos confrontos. Mais de 100 linhas de ônibus tiveram itinerários alterados e os corredores do BRT Transbrasil e Transcarioca foram afetados. Em Petrópolis, os reflexos da operação de segurança no estado também foram sentidos. Por determinação da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a 9ª rodada do Campeonato Carioca Série A2, que aconteceria nesta quarta-feira, dia 29, foi adiado para o dia 5 de novembro, próxima quarta-feira. A medida foi tomada por conta da situação de instabilidade dos deslocamentos das forças policiais na região metropolitana. Com isso, o Serrano Futebol Clube volta a campo apenas no sábado, dia 1º de novembro. Confia nas forças de segurança, nós estamos trabalhando muito porque a gente quer um Rio de Janeiro e um Brasil livre da criminalidade e a gente não vai retroceder porque a gente acredita que quanto mais a segurança pública funcionar, mais livre você será, você e a sua família. E na manhã desta quarta-feira, após a realização dessa operação contenção, o governo do estado informou que o policiamento segue reforçado em todo o estado do Rio para garantir a tranquilidade e o direito de ir e vir de toda a população fluminense. A ação policial que aconteceu nesta terça-feira teve como objetivo coibir a atuação de facções criminosas no estado. A medida foi adotada por determinação do governador Cláudio Castro e ocorre em continuidade às ações integradas de segurança deflagradas nesta semana. Segundo o governo do estado do Rio de Janeiro, como estratégia, os agentes do Serviço Administrativo da Polícia Militar foram realocados para o serviço operacional nas ruas. Esses criminosos tentaram, ao longo da tarde do dia de hoje, colocar a cidade e o Rio de Janeiro de joelhos, e os nossos bravos policiais estão nas ruas, garantindo a ordem, garantindo a volta para casa e batalhando duramente pelo retorno da normalidade. Segundo o governo do estado do Rio de Janeiro, as forças de segurança prenderam 81 criminosos, entre eles um dos líderes de uma facção criminosa, e os agentes apreenderam também 93 fuzis em um único dia de operação nos complexos do Alemão e da Penha.
A ação integrada mobilizou 2.500 policiais civis e militares, com participação do Ministério Público. O aumento do patrulhamento representa 40% a mais em relação ao efetivo empregado normalmente. Durante a ação, houve intenso tiroteio e 4 policiais foram mortos. De acordo com Cláudio Castro, foi enviado a ele um relatório com as 10 maiores lideranças da facção que estão atuando de dentro dos presídios. Um relatório das 10 maiores lideranças que estão de dentro das cadeias, ajudando a comandar esse dia de terror. Eu tomei a decisão, então, estou ligando imediatamente para o governo federal e pedindo a transferência imediata, 10 vagas. Ainda na quarta-feira, Cláudio Castro se reúne com a cúpula de segurança pública para tratar da Operação Contenção. Além disso, o político ainda deve conversar com governadores de outros estados. Gente, como eu falei, então a atualização sobre essa mega operação está saindo a todo momento. Então basta seguir a gente nas redes sociais, olhar o nosso site e acompanhar aqui na TV Correio da Manhã. Hoje a nossa equipe, inclusive, conversou com as forças de segurança aqui em Petrópolis para entender de que maneira que a cidade está se preparando, né, fechando as fronteiras, para entender como é que está a situação aqui pra gente. E claro, tudo isso você acompanha aqui nas nossas redes e no nosso site. Mas agora mudando de assunto, um homem foi preso por tráfico de drogas no Bingen aqui em Petrópolis. A ação aconteceu na tarde desta terça-feira. Policiais militares do 26º Batalhão de Polícia Militar em Petrópolis realizaram a prisão de um homem que possuía um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, expedido pela Vara de Execuções Penais da capital do Rio. Durante um deslocamento da equipe do departamento de Araras, os policiais avistaram o suspeito em uma discussão com outro homem nas proximidades do terminal do Bingen. Ao ser abordado, o homem tentou fugir, sendo contido rapidamente pelos policiais. Durante a verificação, foi constatado que o acusado utilizava uma tornozeleira eletrônica e possuía 15 passagens criminais, por crimes como tráfico de drogas e homicídio. Após a consulta, foi confirmado o mandado de prisão em aberto. O homem foi conduzido à 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde o mandado foi confirmado, permanecendo assim preso e à disposição da Justiça. E uma operação das equipes do Serviço Reservado e do Patamo do 26º Batalhão de Polícia Militar resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas na segunda-feira no Samambaia, aqui em Petrópolis. E na ocasião, um adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes. A ação aconteceu na rua Joaquim Baltar, onde os policiais encontraram 223 pinos de cocaína, 38 pedras de crack, 39 tabletes de maconha, além de rádios transmissores, celulares e R$ 344 em espécie. Segundo a PM, o imóvel funcionava como ponto de venda de drogas e era controlado por uma facção criminosa. O jovem já havia sido detido anteriormente por tráfico e, de acordo com as investigações, também atuava na região do Cascatinha. Ele foi levado para a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, onde permaneceu apreendido em flagrante. E você vai ver depois do intervalo. Idoso sofre queda ao entrar em Rio para pegar dinheiro perdido e é socorrido em Petrópolis. Casos de estupro aumentam em Petrópolis e reacendem debates sobre segurança das mulheres. Turp Transporte inicia a operação da linha 642 Valparaíso em Petrópolis. Estudo da cidade das Hortênsias ajuda a diminuir congestionamentos no Itamaraty. Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória.
Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Bom, gente, aqui em Petrópolis, os poderes legislativo e executivo anunciaram que a crise da merenda escolar não vai se repetir no ano que vem, 2026. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal conseguiu o deslocamento dos recursos de verbas para implantar na pasta. Nós vamos entrar ao vivo agora com a nossa repórter Evelyn Carvalhais, que vai trazer mais informações sobre como vai acontecer esse gerenciamento e essa conversa entre os dois poderes, né, para que não aconteça uma nova crise no ano que vem. Então, Evelyn, boa tarde para você. A gente sabe que esse é um assunto triste que Petrópolis enfrenta já há muito tempo. Qual que é a promessa agora, então, né, da Prefeitura e da Câmara dos Vereadores para que não aconteça uma nova crise no ano que vem? Boa tarde para você. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Bom, a situação alimentar nas escolas vem sendo acompanhada de perto, após o aparecimento de denúncias sobre a falta de insumos para suprir as refeições nas escolas e nos centros educacionais infantis municipais. De acordo com o Conselho de Alimentação Escolar, o CAI, foram gastos recursos para atender a demanda em 2025, e os estoques de alimentos estavam no limite em setembro desse ano. Os relatos eram de falta de produtos básicos, como feijão, óleo, açúcar, leite e até fórmula infantil, que é essencial para crianças menores. O Conselho calcula que seriam necessários 20 milhões para encerrar as dívidas e garantir a merenda até dezembro, mas a Prefeitura liberou apenas 2 milhões em crédito suplementar. Antes da movimentação, a vereadora Júlia Casamasso, do PSOL, havia se manifestado contrária ao montante de que seriam destinados pela Lei Orçamentária Anual, a LOA, aos alimentos. Devido a esse cenário, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro declarou na ocasião que a Prefeitura regularizasse em até 24 horas o fornecimento da alimentação escolar na rede municipal de ensino. Além desse fato, o documento estabelece ainda que o município deve garantir a continuidade do abastecimento e alterar a proposta da lei orçamentária para o próximo ano, de 2026, prevendo recursos suficientes para atender a demanda. Então, caso a Prefeitura não cumpra, poderá ser alvo de uma ação civil pública. Volto com você, Rafa. Evelyn, como eu falei, a gente já tratou muito desse assunto da crise da merenda aqui em Petrópolis e outras vezes eu comentei o seguinte: os alunos que ficam em horário integral só se alimentam de merenda escolar o dia inteiro, porque eles chegam em casa já tendo tomado café da manhã, almoçado e jantado. Então, se não tem merenda nas escolas, como é que essas crianças se alimentam, não é mesmo? Então, assim, a informação que a gente tem é que a atual movimentação da Comissão de Finanças e Orçamento conseguiu remanejar cerca de 15 milhões de reais para o setor, elevando assim o orçamento para 30 milhões de reais. E de acordo com esse projeto, a medida foi possível graças a uma mudança recente na legislação federal que reduz o teto de gasto dos municípios com o pagamento de precatórios e permitindo uma maior flexibilidade nas contas públicas. Sendo assim, parte da verba, antes que era destinada ao pagamento de precatórios, não vai precisar ser totalmente utilizada e pode ser remanejada assim para a merenda escolar, que é mais do que essencial, né? Então, Evelyn, muito obrigada pelas suas informações e, claro, a gente vai acompanhar e ficar de olho aí em toda essa situação e traz atualizações para vocês.
E bom, gente, um idoso de 63 anos precisou ser socorrido no final da manhã desta terça-feira, depois de entrar em um rio na altura da rua Doutor Porciúncula, próximo ao terminal do centro da cidade aqui de Petrópolis. Segundo informações do Corpo de Bombeiros e da Guarda Civil, o homem entrou no rio para recuperar um dinheiro que havia deixado cair. Durante o ocorrido, ele chegou a perder o equilíbrio algumas vezes e, por isso, o socorro foi acionado. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, ele apresentava sinais de embriaguez. Nas imagens, é possível perceber que ele estava visivelmente desorientado e sem camisa. Diante do ocorrido, a vítima foi encaminhada para a UPA do centro a fim de receber os devidos cuidados. E agora falando em segurança pública, o número de casos de estupro aumentou em Petrópolis neste ano, de acordo com dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, o ISP. Entre janeiro e setembro, foram mais de 100 registros, um aumento de 5% se comparado ao mesmo período de 2024, o que reacende o debate sobre segurança e proteção às vítimas. De janeiro a setembro de 2025, Petrópolis registrou 104 casos de estupro, um aumento de 5,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Somente em setembro foram 11 ocorrências, 2 a mais do que em agosto. O levantamento também aponta crescimento em outros tipos de violência. As lesões corporais dolosas aumentaram 6,3%, chegando a 986 registros neste ano. Apesar dos avanços na legislação, a advogada Priscila Rodrigues destaca que o desafio está em transformar as leis em proteção real e acessível às vítimas. O Brasil avançou muito com leis de proteção a mulheres e essas normas, inclusive, ampliaram a rede de proteção das vítimas. Mas, infelizmente, ainda há um abismo entre o que está previsto em lei e o que acontece na prática. Vale destacar que o estupro é considerado um dos crimes mais graves do Código Penal brasileiro, e as penas variam de acordo com as circunstâncias do caso. O crime de estupro está previsto no artigo 213 do Código Penal, com pena que pode variar de 6 a 10 anos de prisão. Mas quando há agravante, a pena pode chegar a 30 anos. Além da punição, o atendimento humanizado e o acolhimento imediato são fundamentais para reduzir o impacto emocional e garantir que a vítima denuncie o agressor. Segundo a advogada, o medo e o constrangimento ainda afastam muitas mulheres das delegacias. A denúncia é um passo muito difícil para a vítima e, por isso, o acolhimento é essencial. É preciso que ela seja recebida com empatia, com suporte psicológico e orientação jurídica, principalmente. A gente precisa estar preparado para cuidar dessa mulher, desde o primeiro atendimento até o desfecho do caso. Os dados também relevam a gravidade da violência contra a mulher na cidade. De janeiro a setembro deste ano, segundo o ISP, Petrópolis registrou 1 caso de feminicídio e 3 tentativas de homicídio contra mulheres. O principal tipo de agressão continua sendo a difamação, com 65 ocorrências, um aumento de mais de 18% em relação ao mesmo período de 2024. A difamação também é uma forma de violência psicológica. Ela fere a reputação e a dignidade dessa mulher. É importante que a vítima saiba que esse tipo de ataque é crime e que existe respaldo legal para a busca de reparação e punição do agressor. E nas ruas, o sentimento é de insegurança. Muitas mulheres dizem que evitam sair sozinhas à noite e que faltam políticas públicas para garantir mais proteção. Não sinto não. Muito ruim. Muito assalto, evito. Entendeu? Às vezes eu nem gosto muito de vir na cidade. Tenho até medo. Evito passar pela Rua da Feira pelo histórico, né? Mas nunca me aconteceu nada também. Mais ou menos, não me sinto muito segura não. Evito, com certeza. Por quê? Porque aqui tá ficando perigoso, né? De janeiro a setembro deste ano, o Instituto de Segurança Pública registrou mais de 100 casos de estupro, 986 crimes de lesão corporal e 1.137 ameaças em Petrópolis. Mesmo com o reforço das operações policiais e de campanhas de conscientização, a sensação de insegurança permanece presente no dia a dia das petropolitanas.
o levantamento do ISP também mostra aumento em outros tipos de crime. O estelionato segue liderando as ocorrências com 1.957 registros entre janeiro e setembro. Em seguida, vem a ameaça com mais de 1.100 casos no período. As ações policiais resultaram em 666 apreensões de drogas e 39 armas retiradas de circulação, incluindo fuzis e submetralhadoras. Mesmo assim, os números mostram que a criminalidade em Petrópolis continua alta e diversificada, exigindo ações permanentes de prevenção e segurança. E bom, gente, a empresa de ônibus Turpi Transportes aqui de Petrópolis amplia a partir desta quarta-feira a operação do transporte público na região do Valparaíso, com a chegada da linha 642. Ao todo, os passageiros podem contar com 12 partidas via Getúlio Vargas, promovendo uma maior frequência de viagens na região. Saindo do ponto de ônibus localizado na rua Paulo Barbosa, no centro, a linha conta com horários de 6h30 da manhã, 7h40, 8h50, 5 horas da tarde, 6h20 e 7h50 da noite, sentido bairro, tendo como itinerário as ruas Niterói, Uruguai, Venezuela e Bolívia. As saídas do bairro acontecem nos horários de 6 da manhã, 7, 8h10, 9h20, 5h35 da tarde e 7 horas da noite. De acordo com a Turp, mediante a contratação de novos colaboradores, se tornou viável a operação dessa linha de ônibus. A empresa afirma que segue realizando admissões por meio do balcão de empregos e empenhando todos os esforços para atender às necessidades da população. Nos horários de entrepico, os passageiros do Getúlio Vargas permanecem atendidos, porém com a linha 653 Venezuela-Getúlio Vargas. Já os moradores da região do Chapa 4 seguem assistidos pelas linhas 648 e 656 Dr. Touzete. Todos os horários podem ser conferidos através das redes sociais da operadora pelo Instagram, @turp.transporte. E ainda falando sobre o transporte público aqui na cidade, o crescimento do setor industrial na região do Itamaraty trouxe alguns desafios para a mobilidade urbana de Petrópolis. Nos horários de saída das fábricas, o aumento do número de trabalhadores e veículos particulares na rua Bernardo Proença gerou alguns impactos na operação dos ônibus e no cumprimento das viagens. E para amenizar essa situação, a cidade das Hortênsias deu um passo importante ao implantar um atendimento especial à empresa VIX, contribuindo assim para melhorar o fluxo do trânsito e reduzir os atrasos. Quem traz mais detalhes sobre essa operação é a repórter Mariana Braga. O crescimento do setor industrial na região do Itamaraty trouxe impactos diretos no trânsito de Petrópolis. Nos horários de saída das fábricas, o aumento no número de veículos pessoais e de trabalhadores vinha gerando um congestionamento na rua Bernardo Proença, comprometendo a operação dos ônibus. Para amenizar o problema, a empresa Cidade das Hortênsias implantou um atendimento especial à fábrica VIX, resultados de estudos técnicos e uma parceria com a CPTrans. 2 ônibus urbanos passaram a entrar na empresa em horários específicos, evitando longas filas nos pontos e melhorando o fluxo de veículos na via. Segundo o gerente de tráfego da empresa, Rafael Costa, o trajeto de 450 metros entre o Palmeiras e o terminal Itamaraty, que normalmente leva 3 minutos, chegava a demorar até 20 minutos nos horários de pico. De segunda a quinta, os ônibus entram nas empresas às 5h25 e 5h35 da tarde. Às sextas-feiras, o horário é 4 e 4h10 da tarde. No mesmo período, os passageiros no terminal Itamaraty podem usar a linha 300, com saídas a cada 10 minutos. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Mari, muito obrigada pelas informações. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Cidades brasileiras correm risco de desabastecimento de água até 2050. Petrópolis realiza mutirão de cirurgias urológicas e ginecológicas no Hospital Alcides Carneiro. Órgãos públicos intensificam ações para prevenir o consumo de bebidas adulteradas. A cura de câncer de próstata pode chegar até 98%. O Correio Metropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem,
compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal e o Grupo Vai Além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É um jornalismo direto e direito. Um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso, estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br.
Voltamos com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Bom, gente, diante de todas as mudanças climáticas e da ineficiência na distribuição de água, o Brasil pode sofrer com desabastecimento até o ano de 2050, de acordo com uma projeção do Instituto Trata Brasil. Na média das cidades brasileiras, haveria uma restrição de 3,4% na disponibilidade de água ao longo do ano, o que representaria 12 dias de racionamento anualmente. Em partes mais secas do Nordeste e do Centro-Oeste, a restrição poderia passar por 30 dias. O estudo Demanda Futura por Água em 2050, Desafios da Eficiência e das Mudanças Climáticas, foi divulgado na terça-feira pelo Trata Brasil, em parceria com a consultoria Ex-Ante. O objetivo foi projetar cenários de demanda de água nas moradias brasileiras no ano de 2050, apontando as principais variáveis que influenciam as diferentes tendências de crescimento do consumo. Considerando um crescimento de produto interno bruto de 2,7% ao ano e o atual índice de perdas, a demanda por água até 2050 exigiria um aumento de 59,3% em relação à produção de água tratada em 2023. O levantamento mostra ainda que a alta dessa demanda é impulsionada também pelo aumento de temperatura. A temperatura máxima deverá aumentar aproximadamente 1 grau Celsius em comparação aos níveis observados em 2023, enquanto a temperatura mínima terá um acréscimo estimado de 0,47 graus Celsius. Outras tendências incluem a redução no número de dias chuvosos e a ocorrência de precipitações mais fortes. O aumento de temperatura combinado com menos dias de chuva tendem, segundo o estudo, a intensificar a aridez de diversas regiões, ampliando o semiárido brasileiro e trazendo risco de desertificação em novas áreas. De acordo com o Trata Brasil, o estudo indica que são muitos os desafios para o pleno abastecimento de água até 2050. Para o Instituto, o caminho para que haja água para todos passa pela priorização do tema e pelo aumento do investimento a partir de agora. E a Prefeitura de Petrópolis promoveu nesta terça-feira mais um mutirão de cirurgias no Hospital Alcides Carneiro, ampliando o atendimento aos pacientes da rede pública. A ação envolveu procedimentos nas áreas de urologia e ginecologia, realizados por equipes médicas e residentes do hospital. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, o mutirão faz parte do esforço contínuo do governo para reduzir a espera por cirurgias e garantir mais agilidade no atendimento à população. Ao todo, foram realizadas 16 cirurgias urológicas e 3 ginecológicas programadas para o dia. A equipe de urologia realizou cirurgias de RTU de bexiga para tratar tumores e outras condições, como obstruções e cálculos na bexiga, além da retirada do catéter duplo J. Na ginecologia foram realizados 3 procedimentos de polipectomia com recetoscópio para remover pólipos. De acordo com a Secretaria de Saúde da cidade, o objetivo é oferecer atendimento humanizado e de qualidade no principal hospital da rede pública de Petrópolis e também agilizar o atendimento de quem aguarda por uma cirurgia. E ainda falando em saúde, já se passaram 30 dias desde que surgiram os primeiros casos suspeitos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas aqui no Brasil. De lá para cá, o número de confirmações subiu para 58, com 15 mortes registradas, a maioria em São Paulo. As investigações apontam que bebidas falsificadas foram produzidas com álcool combustível adulterado. Desde o primeiro alerta, no fim de setembro, o governo federal e os estados organizaram uma força-tarefa para agilizar as testagens, montar hospitais de referência e reforçar a fiscalização. As análises mostraram que o metanol encontrado nas garrafas não era resultado da fermentação natural, mas de adição proposital, o que confirmou a falsificação. A Polícia Civil de São Paulo identificou os postos de combustíveis e a distribuidora onde o álcool adulterado foi usado na fabricação das bebidas ilegais. Em meio às investigações, universidades também contribuíram com novas tecnologias, como o nariz eletrônico, desenvolvido pela Universidade Federal de Pernambuco, capaz de detectar metanol em apenas uma gota de bebida. Até agora, 50 casos seguem em investigação e mais de 600 notificações foram descartadas. O tema também chegou ao Legislativo e uma CPI será aberta na Câmara de São Paulo, onde os deputados irão discutir um projeto que torna crime hediondo a adulteração de alimentos e bebidas.
E ainda falando em saúde, a estimativa de cura para pacientes com câncer de próstata pode chegar a até 98%. Essa avaliação é do supervisor de robótica do Departamento de Terapia Minimamente Invasiva da Sociedade Brasileira de Urologia, Gilberto Laurino Almeida. Segundo o estudo, o resultado depende do estágio da doença, do tipo de câncer e também do momento em que o paciente foi tratado. No início da doença, a chance de cura é alta. E se foi tratado com a doença em estágio mais avançado, a chance é menor. O Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estima para este ano 71.730 novos casos de câncer de próstata no Brasil. Depois do câncer não cutâneo, este tipo de câncer é o que apresenta maior frequência e impacto na população masculina. Dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde revelam que em 2023 ocorreram 17.093 óbitos em decorrência desta doença, o que significa 47 mortes por dia. A campanha Novembro Azul entra para fazer com que os homens se lembrem dessa informação e procurem um médico urologista. Uma das dificuldades apontadas pelos especialistas é que o homem não tem o hábito de visitar o médico com frequência, como ocorre, por exemplo, com as mulheres em relação ao ginecologista. Entre 85% e 90% dos casos do câncer de próstata são esporádicos, isto é, não tem origem familiar. O que se chama de preventivo do câncer de próstata é o homem consultar o urologista pelo menos uma vez por ano. E você vai ver depois do intervalo. Teresópolis recebe ônibus lilás nesta quarta-feira. Inadimplência recorde preocupa o varejo às vésperas do Natal. INEP divulga gabarito preliminar da Prova Nacional Docente. Segunda edição do Encontro Pokémon promete nova tarde de trocas e criatividade em Itaipava. Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais.
Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E bom, gente, nesta quarta-feira, a cidade de Teresópolis está sendo ponto de parada do ônibus Lilás. É um projeto itinerante do governo do estado que leva acolhimento, orientação e serviços especializados para as mulheres. Quem traz mais informações sobre este assunto é a repórter Mariana Braga. A unidade móvel estará estacionada na Praça Olímpica Luiz de Camões, em Teresópolis, das 10 horas da manhã às 3 horas da tarde, oferecendo serviços gratuitos à população. O ônibus Lilás é realizado pela Secretaria de Estado da Mulher do Rio de Janeiro e percorre todo o estado, oferecendo escuta qualificada, acolhimento e fortalecimento da rede de proteção à mulher. Durante o evento, serão oferecidos orientações jurídicas e sociais, informações sobre prevenção à violência doméstica, encaminhamentos para serviços especializados e atendimento de saúde e também assistência social. A iniciativa contará com atividades voltadas ao cuidado, bem-estar e integração social, como limpeza de pele, música ao vivo, oficina de pintura em tecido, oficina de alongamento, além de atendimento com assistente social e atualização do cadastro único. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Mari, muito obrigada pelas informações. E bom, gente, agora falando em economia, o número de consumidores brasileiros com contas em atraso bateu um novo recorde e chegou a 71.800.000 pessoas em setembro de 2025, o que equivale a 43,1% da população adulta do país. O dado é do indicador de inadimplência de pessoas físicas, que foi apurado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito. E ele revela um aumento de 8,9% em relação ao mesmo mês do ano passado. O levantamento mostra ainda que cada inadimplente devia cerca de R$ 4.800, distribuídos entre aproximadamente 2 empresas credoras. A maior parte das dívidas está atrasada há mais de 3 anos e quase 3 em cada 10 consumidores devem valores de até R$ 500, percentual que sobe para pouco mais de 43%, quando consideram dívidas de até R$ 1.000. Para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, Cláudio Mohamed, o crescimento da inadimplência preocupa especialmente com a aproximação do Natal, período mais importante do calendário para o comércio. Segundo o levantamento, o número total de dívidas em atraso cresceu cerca de 15% em setembro na comparação anual. O setor de bancos continua liderando o volume de débitos, com 66% do total, seguido de água e luz, comércio e comunicação. Na análise do dirigente da CDL, a inadimplência não é apenas um desafio econômico, mas também um problema social. Para a entidade, iniciativas de renegociação e educação financeira podem ajudar a equilibrar as contas e estimular a retomada do consumo consciente. E agora falando em educação, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulgou nesta terça-feira o gabarito preliminar da primeira edição da Prova Nacional Docente, que foi realizada no último domingo. Chamado de CNU dos professores ou Enem dos professores, o exame representa uma porta de entrada no magistério público brasileiro. O resultado final está previsto para sair no dia 10 de dezembro. As redes públicas de ensino poderão optar por usar as notas dos participantes da PND como mecanismo único ou complementar para a seleção de docentes para seus quadros a partir de 2026. Aqueles participantes que discordarem do gabarito de alguma questão poderão entrar com recurso contra a resposta preliminar por meio da página virtual do sistema da PND. O prazo para a contestação começou nesta terça-feira e termina às 20
23h59 de quarta-feira, dia 29 de outubro. Os recursos deverão ser consistentes, objetivos e devidamente fundamentados, como determina o edital da PND 2025. E, gente, depois de lotar a Praça do Sol no Shopping Vilarejo na primeira edição, o Encontro Pokémon está de volta a Itaipava e promete repetir esse sucesso. Neste sábado, dia 1º de novembro, às 2 horas da tarde, crianças, jovens e fãs de todas as idades se reúnem novamente no Shopping Vilarejo para uma tarde gratuita de trocas de cartas, oficinas de desenho e desafios criativos inspirados no universo Pokémon. Organizado pelo curso Grafite, a programação inclui uma oficina de desenho guiada por professores, com técnicas para ilustrar personagens clássicos e novas criações, além do espaço de trocas de cartas TCG, onde os colecionadores de todas as idades poderão renovar decks e compartilhar histórias do jogo. As oficinas são para crianças com idades entre 6 e 13 anos e têm inscrições limitadas em 20 vagas por atividade. Para participar, basta fazer a inscrição através do WhatsApp DDD 24 99326 5960. Com o sucesso da primeira edição, a expectativa é reunir ainda mais famílias em torno da brincadeira. O evento reforça a proposta do Shopping Vilarejo de ser um ponto de convivência e cultura na Serra, especialmente para atividades que conectam pais e filhos. Vamos agora à previsão do tempo para esta quinta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, amanhã já é quinta-feira, vamos passando da metade da semana e como eu venho comentando com a Mari durante essa semana, tem sido meio difícil a gente entender ou interpretar como é que vai ser o dia seguinte. Porque tem dia que chove muito, tem dia que fica só aquele calorão. E para amanhã, como é que será que vai estar a previsão? Por isso, claro, já tô aqui com a Mariana Braga, que vai trazer essas informações pra gente. Então, Mari, boa tarde pra você. E aí, como é que tá a previsão para amanhã? Boa tarde para você também, Rafa. Boa tarde para quem nos acompanha. Olha, a gente falou que os últimos dias estavam aí com tempos variando, né? Dia mais quente, outros mais frios. E para amanhã a previsão é de que as temperaturas caiam novamente. Nova Friburgo, por exemplo, o dia será mais frio do que hoje, com temperaturas variando entre a mínima de 16 e a máxima de 20 graus Celsius. A quinta-feira será de céu nublado com possibilidade de garoa de dia e também à noite. Em Teresópolis, a previsão é de tempo chuvoso durante o dia e a noite. A temperatura também cai, com variação entre a mínima de 15 e a máxima de 18 graus apenas. Aqui em Petrópolis, a variação nos termômetros será de mínima de 15 e máxima de 17 graus, em uma quinta-feira de tempo nublado, com chuva de manhã. À tarde e à noite, pode garoar. Na região centro-sul do estado, mesmo com as temperaturas normalmente mais altas, amanhã também vai estar mais frio do que hoje. Em Paraíba do Sul, o dia será de tempo nublado com chuva de manhã e à tarde, e à noite pode garoar. As temperaturas variam entre a mínima de 19 e a máxima de 24 graus. E em Três Rios, o dia também estará nublado com chuva de manhã e à noite. À tarde, também pode garoar. As temperaturas devem variar entre a mínima de 19 e a máxima de 25 graus. Mari, você tem razão. Realmente as temperaturas vão cair aí se a gente fizer uma comparação com os outros dias dessa semana. As máximas aqui na região serrana e também na região centro-sul estavam próximas dos 30 ou ultrapassando os 30 graus ali na região centro-sul. Agora a gente vê na região serrana menos do que 20 graus e ali na região centro-sul um pouco acima dos 20 graus. Então, gente, amanhã vai estar bem mais frio do que os outros dias nessa semana. Mas nada ainda muito de se assustar. Mas, gente, segue aquela previsão de tempo nublado com possibilidade de chuva e garoa, que é super comum nessa época do ano, como a gente falou aqui em outros dias, a primavera tá com cara de verão, já dia quente, abafado e com chuva. Então, Mari, muito obrigada por suas informações e essa foi a previsão do tempo para esta quinta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais. Siga a gente para se manter sempre informado. Amanhã, gente, quinta-feira, então, claro, nosso encontro está marcado. Estarei ao vivo com vocês a partir de 1h da tarde. Até lá!
TVC, a TV do Correio da Manhã.